Bom, eu queria que você, Luísa, falasse um pouco da Global Sign, porque a Global Sign é uma empresa importantíssima nesse cenário de confiança digital, uma empresa global, eh, que tem muitos anos, é uma das autoridades certificadoras internacionais mais antigas, né, que nós temos. Então, eu gostaria que você desse uma palavrinha para o nosso público, porque aqui nós temos sempre pessoas que estão começando também, né? A gente tem uma audiência muito jovem, graças a Deus. E então a gente tem sempre alguém que está começando nesse cenário. Então a gente gosta sempre de posicionar a empresa nesse universo nosso de confiança. Então, se você puder falar um pouco da Global Sign e também emendar uma segunda e falar por que o mercado brasileiro é tão importante para a companhia. Perfeito. Então, como você bem disse, a Global Sign é uma empresa que tem mais de 30 anos de mercado, faz parte de um grupo japonês, GMO Holdings, e é a única das autoridades certificadoras que é exclusivamente autoridade certificadora de raiz internacional. Então, o nosso foco é, de fato, ficar sempre atualizado com as tendências de mercado, estar à frente das alterações, para que essa pequena guerra entre hackers e segurança, a gente fique um passo à frente. Então, a Global Sign tomou a decisão de vir para o Brasil em 2021, por entender que o Brasil está carente, né, desse... não falo nem conhecimento, porque a gente poderia ir atrás, mas talvez do empurrãozinho para a prática desse conhecimento, né? Nós somos a única autoridade certificadora de raiz internacional com presença no Brasil, e a gente veio com essa intenção de ajudar as empresas, nossos parceiros, a entregar essas soluções, que são soluções que já estão validadas ao longo do mundo, para que a gente consiga ter um ambiente, uma segurança digital mais robusta aqui dentro do nosso Brasil, já que estamos na lista dos mais atacados. É verdade. A gente não pode esquecer disso, né? Exato. E Viegas, como a Solute atua nesse cenário, né, de confiança digital, e qual é a relevância dessa área, né, de SSL e tal no Brasil e para a Solute estrategicamente? Legal, Regina. Acho que há cerca de 2 meses eu estive aqui também gravando com vocês, falando um pouco até da estratégia da Solute em 2026. Eu me lembro que naquele momento eu falei com você e com a Suzana sobre palavras relevantes que a gente tem como parte da nossa estratégia. E algumas dessas palavras são integração e jornada. Isso mesmo. Né? E eu acredito muito que essa capacidade da gente conhecer o mercado de certificação digital, o posicionamento da certificação digital, não apenas como o item de obrigatoriedade, mas como um elemento importante, né, em toda a arquitetura, no quebra-cabeças de segurança das organizações, tem muito sentido com o papel que tem a Global Sign, a relevância que tem os próprios produtos que estão aí no DNA da Global Sign, como parte dessa integração, como parte de levar uma solução que seja menos complexa de gerir para cada um dos clientes, porque a gente está falando de certificados TLS, a gente tipicamente fala muito dos certificados ICP Brasil mais badalados, o PJ, o PF, mas tem uma série de outros certificados do Sistema de Pagamentos Brasileiros, Open Finance. Então, isso tudo faz muito sentido que as coisas se falem e, sobretudo, que a gente leve alternativas e formas de gerir essa colcha, né? Essa combinação de certificados digitais de uma forma mais robusta, mais madura e, inclusive, mais fácil como parte da gestão, né, do dia a dia operacional nas organizações. Muito bom. Então, já que você falou de gestão, né, repetiu essa palavra algumas vezes agora na sua fala, é muito importante a gente fazer um marco. Hoje é dia 16 de março de 2026 e a partir de ontem nós temos um marco, né, na verdade, de SSL, que justamente é a janela de expiração do certificado, né, que os certificados
venciam, tinha até certificado de 2 anos, 3 anos, né? Eu, particularmente, nunca gostei disso, né? Porque a chave fica na mão de todo mundo, mas enfim. E aí, Luísa, eu queria que você falasse sobre, rapidamente, né, o que é o certificado SSL, para que ele serve, na verdade, e que janela é essa, por que essa janela está se fechando, né? Esse prazo está se fechando. Perfeito. Como você mencionou, a gente vem numa redução significativa se a gente voltar um pouco no tempo, não tanto assim, mas a gente já emitiu de certificado de 10 anos, 5 anos, Nossa. 3 anos, 2 anos, até ontem a gente emitia de 1 ano, e a partir de hoje os certificados têm a validade máxima de 199 dias. E agora é uma redução progressiva, que já foi anunciada, a gente já tem data para essa redução, para que ele chegue até 47 dias. Isso vem de uma decisão do Cabo Foro. Então vamos explicar um pouquinho para quem está lá quem é o Cabo Foro. O Cabo Foro é o órgão regulador e ele é um órgão que é uma associação entre representantes das autoridades certificadoras de raiz internacional com representantes dos navegadores da atualidade. Então o Google, Mozilla e todos esses que têm grande influência no mercado, eles se unem para estabelecer um padrão que ele vai ser imposto ao mundo inteiro para a gente garantir um padrão de segurança. E o que acontece com os certificados, né? Os certificados, eles têm a função de trazer autenticidade, ou garantir que quem está falando é realmente quem está, porque quando a gente vê lá o endereço na URL, sem ter muita noção de quem está por trás daquele site, então eu tenho a obrigatoriedade, como autoridade certificadora, de conferir que você é você mesmo e também garantir a integridade daquela informação. Então, quando eu entro num site que possui um SSL e eu envio ali minhas informações de cadastro, minhas informações de pagamento, ou até mesmo eu recebo uma informação daquela empresa, eu tenho a certeza está vindo daquela empresa, que ela não foi alterada nesse tráfego da internet. E aí eu posso confiar tanto em enviar a minha, como na informação que eu recebo, que é o grande dilema que a gente tem hoje da divulgação dos conhecimentos, é garantir essa validade. Um ponto importante que eu vejo que sempre tem muita dúvida quando a gente fala assim, eu garanto que aquela empresa é ela mesma, o papel da autoridade certificadora nisso é garantir que o seu CNPJ está válido, que seu endereço é naquele lugar, mas não qual é a intenção daquela empresa em tratar com você. Fica na sua mão se confiar ou não naquela organização que você selecionou. Mas eu te dou ali uma base para que você consiga tenha esse discernimento. Tá? Então, esse é um ponto importante que eu vejo muitas vezes as pessoas tendo dúvida, tipo, eu infelizmente comprei de uma empresa que não estava bem intencionada e tinha um certificado. Bem, mas o certificado ele te alertou quem era. Aí tá ali no outro papel. Então, esse é um ponto importante, mas a função que está ligada à função do certificado, que é garantir que você é quem você diz ser e que aquela comunicação ela está íntegra na nossa comunicação. Isso é feito através de um par de chaves, né? Um par de chaves público e um par de chaves privada. O público eu exponho para que você consiga conferir e a chave privada, como o próprio nome diz, eu preciso manter ela em privacidade. Se eu tenho um período muito longo com essa chave privada, eu tenho um risco maior de que ela seja exposta e comprometida, que alguém tenha acesso a ela e aí crie golpes que a gente já está acostumado, como páginas espelhos, phishing e assim por diante. Então, a intenção desta redução, ela traz 2 pontos muito importantes. Para que a gente consiga confiar de fato naquele ambiente que eu estou dizendo que é seguro, já que Sim. Quando eu tenho um SSL, eu ponho um selinho de segurança nele, né? Então, eu preciso garantir isso, eu trago uma confiança maior para esse ambiente e também uma necessidade que a gente precisa dar um empurrãozinho ainda maior, que é a necessidade de automação das empresas. Eu, com isso, tiro ali a possibilidade de uma gestão manual
daquele meu pátio de certificados e preciso automatizar, né? Quando a gente fala de segurança moderna, eu não tenho como não falar de automatização. Claro. Então, esse empurrão, ela vem nesse sentido. Eu consigo garantir uma atualização das informações, né? Como eu te disse, o papel da autoridade certificadora é garantir que você é uma empresa ativa, que você é uma empresa que eu consigo te encontrar naquele lugar que você mencionou. E com 47 dias de revalidação, eu te passo informações mais atualizadas. Então, esses são os 2 pontos que impulsionaram o Cabo Fórum a concordar por isso. Mas essa conversa não é nova, né, Regina? Não, você sabe nossa. que já tem muitos anos que o Cabo Fórum tenta, mais por uma pressão dos navegadores, né? Para que isso aconteça, porque as autoridades elas sentem mais na pele a dor do cliente de gerenciar do outro lado, mas por uma pressão nos navegadores isso acabou acontecendo e ela é compatível com o ambiente de insegurança que vivemos. Então, ela vem para reforçar todos esses Mas pontos. você falou muito do SSL, mas não falou do Cold Sign. O Cold Sign vai na mesma linha, né? O Cold Sign é outro certificado com grande impacto para o consumidor. Ele acho que ainda é um certificado que ele ainda está mais escondido. Ele fica ali por trás dos aplicativos, ele não tem o cadeadinho tão visível quando você entra numa URL, etc. Mas ele tem uma função que impacta muito o usuário no dia a dia. Porque quando eu estou ali fazendo uma atualização do meu aplicativo, de um código, seja lá como eu estou recebendo esse código, né? Vou falar dos aplicativos, porque ele toca mais o dia a dia das pessoas. Mas ele também agora vai ser reduzido para o prazo de validade dele agora máximo. A Global Sign vai emitir com máximo de 1 ano. Para que essas atualizações de informação ela também sejam mais constantes e que o risco de um vazamento e etc. daquela chave comprometida. É um certificado muito estratégico, né? Muito Como estratégico. você fala, ele fica escondido, mas ele é a alma do negócio, porque se você pega um código malicioso, Exato. Eu tô acreditando baixar um aplicativo para alguma função que eu preciso, e ali junto eu vou receber aquele cavalo de Troia ali, cheio de outros brinquedinhos e acessos para quem eu não conheço, né? Eu tô dando permissões desconhecidas de fato com o código malicioso.